Aham! Agora a gente vai falar sobre uma coisa bem legal. Você já parou para pensar qual é a sua contribuição na relação? Cada um de nós tem uma marca pessoal. Aquilo que a gente vibra frequentemente, a nossa frequência emocional, ou seja, o nosso jeitão de ser, ele influencia totalmente o outro que está conosco. Então, qual é a sua frequência? Qual é a sua contribuição para essa relação? Essa contribuição faz parte da sua identidade. Mas entendam, nós não estamos dizendo aqui que esse é o meu jeito, uma síndrome de Gabriela. Bem pelo contrário. Mas existem elementos que compõem a sua identidade que podem ser extremamente positivos se você administrá-los ou podem ser extremamente negativos se você não souber-los administrar. A ideia aqui é falar do positivo. Quando você está no domínio da consciência e consegue administrar positivamente os seus recursos e assim contribuir com mindset e crescimento. Ou seja, quanto mais maturidade emocional nós temos, quanto mais domínio das nossas emoções, mais positivo a gente fica, mais delícia de pessoa a gente é e mais a gente contribui positivamente para o outro. Às vezes pode ser com conteúdos, com a nossa maturidade mesmo, às vezes pode ser com informações, mas isso depende bastante da gente. Por isso que nós vamos falar de 9 perfis e do Eneagrama. E nada melhor do que o Márcio, que já falou para mais de 30 mil pessoas sobre isso. Então, voltando a dizer, vamos falar do aspecto positivo desses tipos. Existe um aspecto negativo quando eles estão sequestrados pelo seu vício emocional. Nós vamos falar quando eles estão sob domínio da sua consciência e usando o seu recurso que chamamos de competência emocional. Gente, é importante pensar o seguinte, quando a gente está no lado positivo da gente, nós temos mais poder pessoal, nós temos mais autoestima e com mais poder pessoal, com mais autoestima, eu sou uma influência positiva para quem está do meu ladinho. Então, nós vamos começar a falar do o persistente. O persistente às vezes também pode ser perfeccionista, mas no lado positivo. Ele também empodera pessoas, ele também é organizado, ele também é prático e decidido. E essa é a contribuição que ele faz. Quando ele está consciente disso, contribui com mindset de crescimento, que significa o quê? Em vez de ficar cobrando que os outros façam, eu faço, porque eu gosto de fazer e me realizo no ato de fazer. O 2, que é o prestativo, no lado positivo, é amoroso, é dedicado, é cuidadoso e também é empoderador do outro. Quando ele está consciente, o que acontece? Ele começa a ser aquele que cria vínculos. Em vez de ficar criando vínculos de dependência, ele cria vínculos de autonomia, pelo alto sentimento de capacidade que ele tem. E essa é uma contribuição real, é um mindset de crescimento. Você também pode. Ter uma pessoa ao seu lado que lhe empodera, que lhe acredita que você também pode, mesmo não sabendo como. Literalmente o que a gente chama de esperança. É uma contribuição legítima na relação. Já o 3, que são os adequados, eles são geralmente motivados, esforçados, estão sempre querendo estudar e se antenar nas coisas novas, trazendo bastante motivação para a relação. No mindset de crescimento, essa adequação faz com que a gente perceba de que forma posso contribuir na relação, de que maneira falo isso para o meu parceiro, para minha parceira, de que forma, o contrário do que, se é para entender, eu sou uma pessoa honesta, falo e a pessoa tem que entender. Não. Quem tem essa competência emocional, a adequação, busca uma maneira com que o outro possa me compreender e possa assumir com o seu próprio ritmo. Essa também é uma contribuição legítima. Os 4 são os românticos. São aqueles que trazem para a relação sensibilidade, delicadeza, profundidade, artes, trazem coisas mais sutis. Essa capacidade de olhar para as coisas de uma forma diferente cria toda uma dinâmica diferente na relação. Eu costumo dizer que quem tem esse perfil, quem tem essa competência emocional da introversão, traz o caos, a mudança, a transformação, a inovação. E isso é uma contribuição muito significativa. Os 5, que são os observadores, eles trazem calma, eles trazem ponderação, eles trazem desidentificação de coisas muito dramáticas, contribuindo bastante. Eu costumo dizer que alguém no casal tem que pensar as coisas em termos de longo prazo. E quem tem essa competência emocional, da desidentificação, consegue perceber as coisas e sem se deixar levar
pelo momento, pela empolgação do momento, sabe? Do tipo promoção. Eu sei olhar para as coisas e pensar, mas espera aí, em termos de longo prazo, nossa relação, é isso que precisamos? Essa discussão agora vai estar construindo, vai realmente fazer sentido e significado? Daqui a um ano vou lembrar disso? Alguém tem que trazer essa visão macro para o relacionamento. E quem tem essa competência emocional contribui com isso. Os 6 são os prudentes da relação. Sabe aquelas pessoas que ficam sempre pensando na família, no grupo, no amanhã, naquilo que pode acontecer, na lealdade da relação familiar? Essa é a contribuição deles. Prudência é uma competência muito útil. E quem tem essa competência emocional contribui com esse sentimento de família, de juntos venceremos, sabe? De unidade, desse abrir mão das minhas idiosincrasias, minhas qualidades individuais, minha individualidade em função do coletivo, em função do grupo. Quem tem essa competência emocional é fonte de inspiração para o sentimento de nós. Os 7, que são os sonhadores, eles trazem alegrias, eles trazem jocosidade, eles trazem esse jeito mais divertido de ser na relação. Essa também é uma contribuição muito interessante, porque a vida já tem o seu teor de dureza, e é quem tem a curiosidade como competência emocional que pode trazer leveza. Isso muda todo o jogo. E não precisa ser uma questão de ferro e fogo. Vamos ter que fazer mudanças, vamos ter que fazer evolução, temos que criar e manter um mindset de crescimento. Mas isso não necessariamente precisa ser uma coisa dura, difícil e sofrida. Quem tem a curiosidade busca alternativas para que tudo isso seja construído de uma forma agradável. E essa é uma contribuição muito interessante. E os impetuosos, os 8, trazem força, dinamismo, intensidade, contribuindo para os 2. Essa é uma contribuição interessante. Alguém tem que ter suficiente ímpeto para encarar as coisas, para apostar alto, sabe? E não necessariamente ambos da relação vão ter o mesmo ímpeto. Quem tem essa contribuição, quem tem essa competência emocional, contribui com isso, com esse gosto por desafios, sabe? E relacionar-se é um desafio. Por exemplo, se você trabalha e convive com a mesma pessoa, vai ser um desafio ainda maior. E quem tem ímpeto encara e gosta desse desafio. Construir uma casa, mudar, ter filhos, tudo isso é desafio. E ímpeto é necessário para eu ter gosto por isso, encarar isso de forma positiva. E os mediadores trazem calma, paciência, tolerância para o casal e para a família inteira. Tolerância é uma competência emocional muito útil, sabe? Botar panos quentes. Isso não quer dizer botar embaixo do tapete, não. Bem pelo contrário, aceitar que algumas pessoas levam mais tempo para mudar. Aceitar que algumas situações são difíceis de contornar de hoje para amanhã. Que não é só explicando o que se resolve, certo? Algumas pessoas ainda têm apegos a situações que não lhe levam a lugar nenhum, mas não conseguem sair dessa inércia. E vão levar algum tempo numa atitude de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quem tem tolerância aceita que o outro tenha o seu próprio time. Isso é fundamental na relação, porque na relação a 2 evolutiva, o crescimento não é igual. Então, tolerância é aceitar que o outro não vai ter o mesmo ritmo, nem vai vir na mesma velocidade do que eu. E essa é uma contribuição fundamental para a longevidade da relação. Falamos de 9 perfis de comportamento totalmente diferentes e que se unem nas relações. Por isso que existem tantos conflitos entre os casais. O importante da gente prestar atenção nesses conteúdos é saber o quanto você contribui, qual é a sua marca, o que você traz de positivo para construir o seu relacionamento. Então, pare de focar no que a pessoa não tem ou no que você não tem e olhe para as contribuições que estão aí. Tenho certeza que atualmente ambos têm suficientes contribuições para construir um relacionamento evolutivo. Quanto mais foco você tiver nas suas coisas positivas, mais autoestima você tem, mais poder pessoal, mais você ajuda o outro a reconhecer as dele também. Até mais. Até mais.